Sua igreja em células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 1. Verdades que um candidato a líder na igreja precisa saber. Quem deseja ser um líder na igreja, excelente obra almeja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É um privilégio ser um líder no reino de Deus. Em 1 Timóteo 3:1, Paulo diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Susana Wesley, mãe de João Wesley, tinha tamanha revelação desta verdade que falou para os seus filhos que se eles não quisessem dedicar toda a sua vida para a obra de Deus, que então se tornassem pelo menos primeiro-ministro da Inglaterra. Caso contrário, seria viver abaixo da excelência de vida. O reino de Deus é a causa de maior valor. Realmente, não há outro propósito, outra causa mais emocionante e de maior valor na qual devamos nos envolver, nos engajar e consagrar toda a nossa vida do que a implantação do reino de Deus. Somente uma vida temos e logo ela passará. Somente o que foi feito para Cristo permanecerá. Esta era a citação favorita do pastor Melvin Uber, citando parte de um poema de C.T. Studd. Anunciem, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Juízes, capítulo 7, verso 3. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Joel capítulo 3, verso 10. Não aceite nenhum sentimento de incapacidade, fracasso ou autoimagem negativa. Ele vai lhe ensinar como fazer o ministério. Todos os líderes de hoje e do passado começaram do zero também. Eu, Sabá, tenho como pai na fé o pastor Timóteo, que também é um grande amigo. Ele foi meu discipulador no início da minha vida cristã. Lembro-me perfeitamente do dia em que ele pediu que eu pregasse pela primeira vez. Entrei em crise na minha vida e por toda aquela semana eu não conseguia encontrar nada na Bíblia que pudesse usar naquela pregação. Fiquei muito nervoso, mas, finalmente, depois de muito orar e clamar a Deus, senti que devia falar sobre o filho pródigo. À medida que a hora de pregar chegava, o frio na barriga aumentava. Finalmente, como me lembro, Timóteo disse: agora vamos ouvir o irmão Sabá falar. Senti como se minha cabeça tivesse crescido e como se eu não estivesse pisando no chão. Recordo-me de que comecei a falar. Falei bastante e então terminaram minhas anotações. Quando olhei para o relógio, haviam se passado somente alguns poucos minutos. Sem ter mais o que falar, devolvi a palavra ao pastor Timóteo o mais rápido que pude. A primeira vez sempre será assim, porém, à medida que o tempo vai passando, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Comece acreditando que você vai dar certo e que você vai romper como líder de célula. Sua forma de pensar determinará os resultados. A fidelidade é um requisito indispensável para a promoção. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Um dos requisitos importantes e determinantes na vida de um líder é ser fiel. É a condição requerida para alguém ser promovido a um novo nível. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. É a primeira coisa que deve ser observada antes de permitir alguém liderar uma célula. Como líderes, precisamos ser fiéis a Deus, a nossa liderança e a visão. Veja o que diz esses textos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entrão no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas capítulo 19, verso 17. Nunca desista. Uma das características de um bom líder é que ele não desiste quando as dificuldades aparecem. Como líderes, precisamos inspirar confiança e segurança aos nossos liderados. Mas se somos do tipo que desistimos no meio do caminho, logo seremos reconhecidos como alguém que começa e não termina. E isso não é uma boa imagem para quem pretende ser um líder. Um líder precisa permanecer firme, sem recuar diante das circunstâncias. Nós não somos dos que retrocedem. Lembre-se sempre, um vencedor nunca desiste e um desistente nunca vence. Para você conquistar um novo nível de liderança, isso vai requerer determinação e firmeza de caráter. Esforce-se para pôr em prática tudo o que você aprender sobre liderança. Ouvir é somente o primeiro passo, é preciso pôr em prática. Temos observado que os líderes de célula mais bem-sucedidos são aqueles que seguem à risca as orientações ensinadas pelos seus líderes. Deus com certeza vai abençoar seu trabalho à medida que você for fiel e colocar em prática os princípios e as orientações ensinadas pela sua liderança. Adquira sempre literaturas e outros materiais sobre a visão celular. Algumas ferramentas são importantes na execução de determinadas atividades e profissões. Você pode imaginar um pedreiro sem colher de pedreiro e sem prumo, ou mesmo um médico sem o seu estetoscópio? Assim também, alguém que deseja ser um líder de célula bem-sucedido precisa investir em ferramentas pessoais para o exercício de sua liderança. Hoje há muitos livros, CDs, DVDs e apostilas sobre o assunto. Adquira-os, pois vale a pena fazer este investimento.